A medida provisória 559, que acaba de chegar ao Senado. Ela versa sobre um único tema, que é uma questão específica das centrais elétricas de Goiás. A medida provisória absorveu uma avalanche de temas na Câmara dos Deputados. Aquilo que denominamos de penduricalhos, né? Aquilo que já se tornou habitual aqui afirmar uma árvore de Natal. Como o governo não teve competência política para administrar a rebelião na sua ampla base na Câmara dos Deputados, algumas medidas provisórias caducaram. Em função disso, todas elas foram encampadas pelo relator desta medida provisória. A medida provisória que diria respeito apenas às centrais elétricas de Goiás. Não satisfeito, o relator ainda contemplou o regime diferenciado de contratações para obras do PAC, que ficou conhecido como RDC-PAC. Isso é mais um absurdo, e sobre esse tema o Procurador-Geral da República já se manifestou quando adotaram esse procedimento com relação às obras da Copa do Mundo. Nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade que aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal. Lembro-me de declarações do ministro Marco Aurélio a respeito desta medida provisória, considerando-a absurdamente inconstitucional. Pois bem, agora querem mais, não só para as obras da Copa, mas para todas as obras do PAC, para todas as encalhadas obras do PAC, quase todas paralisadas, quase todas superfaturadas, já que o Tribunal de Contas revela o superfaturamento na maioria destas obras. Com essas alterações, o governo flexibiliza ainda mais a Lei 8.666, especialmente ao incluir as obras do PAC, o que poderá significar uma porta aberta mais para a corrupção. Porta escancarada para a corrupção, senador Aloysio Nunes, a quem concedo com prazer o à parte. Meu caro líder Álvaro Dias, Vossa Excelência faz um alerta oportuno, porque esta medida provisória chega ao Senado, não sei ainda quem será o relator designado para propor o voto da Casa a respeito do assunto, mas eu creio que é realmente hora de dar um basta a isso. Não apenas aos chamados penduricalhos, aos contrabandos, que já foram, inclusive, objeto, como Vossa Excelência lembrou, de uma representação do Procurador-Geral da República por inconstitucionalidade. Sua Excelência entende que essa prática de contrabando é uma burla à regra de iniciativa das medidas provisórias, que é privativa da Presidência da República. Mas o mais grave é realmente este enorme jabuti que está sendo colocado, foi colocado pelo relator na Câmara dos Deputados. Porque o que é obra do PAC? É tudo, senhor senador. É possível se colocar uma hidrovia, uma ponte, uma ferrovia, um estádio ou até uma edícula. Tudo é obra do PAC. Basta que o governo decida que tal empreendimento assim, qualquer que seja o seu tamanho, sua importância, seu valor, seja carimbado com a sigla do PAC, para que esta obra possa ser feita com dispensa do projeto básico. Quer dizer, há unanimidade no mundo, não apenas no Brasil, de que o projeto, na constatação de que é absolutamente indispensável ter um projeto básico antes de iniciar uma obra. Qualquer cidadão que contrata uma reforma na sua casa sabe que para contratar uma obra, para saber o preço que ele vai pagar no final, que tipo de material vai ser usado, o prazo em que será feito, é preciso que haja um projeto. Ora, esse chamado RDC do PAC, que já foi utilizado, enfiado a contragosto na goela dos senadores para a flexibilização da lei da concorrência para as obras das Olimpíadas e da Copa do Mundo, agora se estende a tudo, porque o PAC é tudo.
o PAC é tudo. Não é? Querem resolver os problemas da falta de projeto, da falta de capacidade gerencial, da falta de planejamento que caracteriza os governos do PT, com este desvio de uma regra que é absolutamente essencial para que se garanta um mínimo de objetividade, um mínimo de previsibilidade de custos e um mínimo de igualdade na disputa na concorrência para a execução de obras públicas. Faz muito bem Vossa Excelência em lançar esse alerta. Eu creio que é hora de conversarmos, todos nós, independentemente dos partidos a que pertençamos, para que haja um freio a esta marcha avassaladora da insensatez. Muito obrigado, senador Luiz Nunes. Veja, eu vou considerar uma parte, senador Requião, mas antes dizendo que essa medida possibilita a contratação integrada. Ou seja, a empresa assume a obra do começo ao fim, sem o embasamento de um projeto básico, previamente formulado. É o que possibilita a concessão dos aditivos. Não há um projeto básico apresentado previamente e, no decorrer da execução da obra, a empresa empreiteira vai lançando despesas extras e vai requerendo aditivos. E nós verificamos que a justificativa para esses aditivos são as mais estapafúrdias possíveis. Nós chegamos diante do ministro dos Transportes, aqui no Senado Federal, num depoimento que prestou, indagar sobre os aditivos que foram concedidos numa obra da minha cidade de Maringá, no Paraná. E ele disse, olha, a empreiteira agora aceitou reduzir em 10 milhões o preço final da obra. 10 milhões é uma espécie de gorjeta diante do valor final daquela obra. Disse ao ministro que, mesmo que o viaduto em construção fosse de pedras preciosas, seria impossível chegar àquele valor final cobrado pela empreiteira. Eu vou conceder ao senador Requião, depois vou elencar o que esta medida provisória vai permitir. Os vários itens que serão as permissões desta medida provisória, permissões espúrias, com a parte do senador Requião. Para estabelecer, senador Álvaro Dias, o saudável e necessário contraditório. Vossa Excelência sabe que eu fui governador do Paraná por 3 vezes. Eu iniciei um projeto de recuperação dos hospitais públicos. Vossa Excelência sabe que eu construí 44 hospitais. Mas há 40 anos o Paraná não construía um hospital. Não havia mais a expertise na arquitetura dos projetos. É melhor rever esse tempo. O horizonte temporal de Vossa Excelência extrapolou a realidade. Há 20 anos, o nosso governo, do qual Vossa Excelência participou, construiu mais de 40 hospitais no Paraná, mais de 700 obras na área de saúde pública. Portanto, Vossa Excelência exagerou ao falar que há mais de 40 anos. É bom ter cuidado com essas afirmações. Na verdade, eu não confundo centro de saúde com hospital. Hospital de verdade, hospitais, não havia só mais... Só na cidade de Londrina, governador Requião, o nosso governo construiu 3 hospitais. Zona Norte, Zona Sul, Tamarana. Em Maringá, Hospital Regional de Maringá. Em Apucarana, em Cascavel, Hospital Regional de Cascavel. Enfim, em todas as regiões do Paraná, grandes hospitais. Vossa Excelência tem que corrigir, porque o horizonte temporal que utiliza extrapola os limites da realidade. Vossa Excelência está fugindo do eixo do processo. Então vamos para o eixo. Vossa Excelência não havia no Paraná tecnologia para a construção de hospitais. Não havia empresa capaz de fazer projetos. E nós tivemos que enfrentar. Tanto havia que foram feitos. E não há como subestimar a capacidade do paranaense de construção. Aonde eu quero chegar?
Quero chegar no contraditório desse processo. E se Vossa Excelência me conceder uma parte, tenha a gentileza de me deixar expor as minhas ideias e o que eu quero colocar no seu pronunciamento. Tá? Mas tem que entender... Então vamos lá. Tem que entender que não falará sozinho. Tem que Vossa entender que não falará Excelência está sozinho. na tribuna e vai poder contestar o que eu vou dizer posteriormente. O Brasil precisa desesperadamente de investimento. O governo federal, tal como o Paraná, não tem mais quadros, não tem mais engenheiros, não tem capacidade de planejamento. Mas o nosso produto interno bruto, muito provavelmente, neste ano, vai ficar abaixo de 2%, talvez 1,9%. Essa é a debacle definitiva da nossa economia. E o governo federal, nesse momento, embora eu possa concordar em tese com a opinião do senador Aloysio e com a sua a respeito do atropelamento da lei de licitações, o governo federal, se não injetar recursos diretamente na veia da economia, vai contemplar esse PIB miserável que pode, inclusive, ficar abaixo de 1,9. Então, é uma questão nacional, não é uma questão da moralização das concorrências agora. Nós precisamos desesperadamente de investimento público, porque sem investimento público, no clima de descenso da economia, não vai haver também investimento privado. E eu, que me colocava de forma absolutamente contrária às modificações pretendidas na 866, hoje sou obrigado a dizer a Vossa Excelência que nós não temos saída. Ou flexibilizamos esse processo, ou o país para. E o país não pode parar. É evidente que temos que arranjar um meio de viabilizarmos uma fiscalização mais dura, mais completa, uma transparência maior nas licitações feitas. Quando o governo abre mão do projeto básico, ele entrega para empresas privadas que também não têm a capacidade de fazer um projeto básico. As empresas entram na concorrência, ganham a concorrência e depois o projeto sai capenga. Mas nós estamos diante da necessidade absoluta para a defesa da economia nacional de viabilizarmos. Agora, era a ideia que eu queria colocar. Agora, me desculpa a franqueza, o hospital mesmo construímos nós. Tanto que eu tive que reconstruir o Zona Norte e o Zona Sul, que eram meritórios à época, mas eram pequenos hospitais. E isto não significa que a engenharia e a arquitetura do Paraná tenha adquirido a expertise da construção. Nós tivemos dificuldades enormes com a capacidade das nossas empresas e com a capacidade do próprio Estado de fazer um projeto básico. E este é o drama que vive o governo federal. Goste, Vossa Excelência, ou não. Eu não gosto do provincianismo. Esse debate da província não interessa ao Brasil. O Paraná construiu grandes hospitais antes do meu tempo de governador, durante o meu tempo de governador. E não construiu maiores hospitais depois que nós deixamos o governo. Não há essa realidade no nosso Estado. É por essa razão que eu prefiro sempre abordar desta tribuna as questões nacionais, como essa que estamos abordando hoje. Um governo que tenta insistentemente flexibilizar as licitações públicas, abrindo portas para a corrupção, inclusive com uma pressão reiterada sobre o Tribunal de Contas da União, para que deixe de cumprir o dever de auditar rigorosamente as obras públicas no Brasil. Não é com desperdício que nós vamos investir, não é com a corrupção que nós vamos investir mais. Se nós hoje temos obras no Brasil superfaturadas, e eu chego mesmo a afirmar, sem receio de errar, que seria possível realizar 3, 4, 5 vezes mais o que se realiza hoje com o mesmo dinheiro, não há como aceitar passivamente alterações dessa natureza que tem por objetivo favorecer os corruptos no Brasil. Veja o que permitirá essa medida provisória. Primeiro, alterações unilaterais do objeto contratado por falta de definições básicas no anteprojeto. Segundo,
a fiscalização da execução da obra ou serviço será prejudicada por falta de elementos objetivos no processo licitatório e a diversidade de objetos. Terceiro, o orçamento será realizado sem os elementos mínimos necessários para a fixação do real valor da obra. Portanto, nós estamos facilitando a corrupção. Nós estamos abrindo portas para o desperdício do dinheiro público e temos que reagir a isto. Deverão entrar no RDC mais de 8.000 obras do PAC, como de infraestrutura, de saneamento básico, de saúde e educação, entre outras. Nas obras de grande porte, como essas, o que se exige é mais fiscalização e não menos. Mas o desejo petista de libertar-se das amarras da lei de licitações é antigo e recorrente. Desde o governo Lula, a gestão federal convive muito mal com os sistemas de controle existentes no país. Seu sonho sempre foi instalar um vale-tudo nas contratações feitas pela administração pública. É um absurdo como o governo trata o legislativo. Não tem coragem de encaminhar um projeto de lei sobre a matéria e obriga o relator de uma medida provisória a inserir dispositivos que não guardam coerência com o texto original da medida provisória, a exemplo do que ocorreu com a criação do RDC. Em função disso, eu gostaria de apelar ao relator dessa medida provisória aqui no Senado. É o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, para examinar com cuidado esse dispositivo da medida provisória. Sugiro ao relator suprimir do texto esse dispositivo, tendo em vista que o procurador já se manifestou em relação a isso em caso semelhante. Como esse procedimento para obras do PAC é mais abrangente e é mais do que evidente que o Supremo se manifestará contra esse dispositivo. E nós queremos antecipar. Se eventualmente essa proposta que chega da Câmara for aprovada no Senado Federal, nosso partido encaminhará ao Supremo Tribunal Federal ação direta de inconstitucionalidade, como já fizemos por ocasião da aprovação da medida provisória que flexibilizou, que adotou esse RDC para as obras da Copa do Mundo. E aguardamos ainda a manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria. Aliás, seria interessante que o Supremo Tribunal Federal conferisse prioridades a essas ações diretas de inconstitucionalidade. Neste caso, inclusive, houve uma manifestação solidária do Procurador-Geral da República. Houve manifestação, eu citei aqui o exemplo do ministro Marco Aurélio, também de discordância com a proposta aprovada pelo governo e avalizada pelo Congresso Nacional. Seria interessante que o Supremo Tribunal Federal pudesse conferir prioridade ao julgamento destas ações diretas de inconstitucionalidade. Quem sabe o governo poderia adotar uma nova postura, uma postura de maior respeito à Constituição, se esses julgamentos fossem efetivados com maior celeridade.